Prontinho. Então, hoje a gente marcou para a gente conversar um pouco sobre suporte respiratório para crianças, que é um público, então, específico, para a gente trazer orientação sobre os óleos essenciais, e que é bem apropriado para essa época do ano, né? Não só as crianças, mas hoje o foco, então, nosso vai ser no suporte respiratório para as crianças. Então, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Estou achando. Então, a gente teve lá um espaço, né, de alguns dias para todo mundo descrever uma dúvida, e a gente pede para mencionar o nome para não deixar também de... Para a gente saber, né, se mais de uma pessoa fez a mesma pergunta, ou então o que está rolando. Eu vou ler as perguntas bem rapidinho, só ler mesmo, só porque eu quero que vocês... Isso me trouxe as principais necessidades para a gente abordar hoje. E aí, depois a gente vai voltar para essas perguntas para ver se elas foram respondidas, ou se a maneira que foi perguntada vocês mudariam alguma coisa, tá? Então, algumas das perguntas... Então, as perguntas que eu listei todas foram: quais os óleos para prevenção? Como e quantas vezes usar? Se sintomas estão instalados, como tratar? De acordo com a idade, qual faixa, uso puro, diluído e em qual região, né? Como trabalhar o consumo diário para prevenção sem intoxicação nas crianças? Quais óleos posso usar no difusor e quantas gotas de cada? Quais óleos são contraindicados para crianças no suporte respiratório? A partir de quantos meses é seguro introduzir óleos essenciais para crianças? Qual via de uso? Qual óleo tem mais efetividade, bem como diluição? Para crianças com diagnóstico de doenças ou síndromes neurológicas, qual óleo evitar e qual é benéfico? Qual investigação prévia devemos fazer na condição de saúde da criança antes de sugerir os óleos? Para crianças com asma, que faz uso de bombinha respiratória, qual o melhor óleo e qual a melhor forma de usar? Como fazer o uso aromático na tigela dos óleos essenciais para criança com gripe, com garganta inflamada, com febre? Como aliviar a tosse com muco em crianças até 4 anos? É possível tratar traumas em crianças utilizando aromaterapia? É possível a desparasitação em crianças? Se sim, como e qual a diluição? Quais os melhores óleos essenciais para ajudar crianças autistas? Existe alguma contraindicação da linha Kids para crianças que convulsionam? Então, antes de eu começar com as respostas, lembrando que vocês podem sempre me interromper, não tem problema nenhum, tá? Eu quero falar um pouquinho, primeiro, sobre a fonte de conhecimento. Então, tudo que eu for trazer aqui não é minha opinião pessoal, não é um achismo, não é algo que eu imagino, é com base em estudos, é com base em cursos de aromaterapia. Então, eu já estou finalizando meu segundo curso em aromaterapia. Além disso, eu busco bastante referência em outros consultores que também estudam e estudaram bastante aromaterapia. A fundamentação da minha prática é segurança e ética, né? Então, assim, a segurança vem em primeiro lugar, porque já se sabe muito sobre como usar. Os óleos hoje, os óleos da doTERRA, eles têm uma potência muito diferente. Os óleos essenciais, de maneira geral, também têm a sua recomendação para segurança. E a ética entra onde, primeiro, eu estou cumprindo o meu papel, que faz sentido para mim, de trazer essa transparência quanto à segurança, porque para mim, em primeiro lugar, está o cuidar do outro, em ouvir a pessoa, trazer esse cuidado. Então, esse para mim é muito importante, e a ética também em respeito à decisão do outro. Então, nem sempre a gente opta pelo que é mais seguro, nem sempre, né? Quantos aqui não falaram assim, mas deixa eu ver, né? Então, assim, somos adultos, devemos buscar esse conhecimento, então a ética aí cabe também em respeito à divergência de opiniões, tá? Então, a aromaterapia é uma ciência viva, né, há milhares de anos, e o que eu recomendo sempre é bom senso e responsabilidade. Falta muito bom senso e responsabilidade hoje em dia, não só na aromaterapia, mas o assunto aqui é óleo essencial, né? Então, a gente precisa ter bom senso, então a gente precisa é, Exato.
ter essa observação, porque tem faltado muito, né? Poucas pessoas se preocupam com a diluição dos óleos, com se preocupar quais óleos não são recomendados para crianças, não só crianças, mas para nichos, né, para faixa etária, ou então segmentos aí, por exemplo, gestantes, lactantes, né, que tem as contraindicações, que não são bons de utilizar, saber que a diluição é muito importante, né? E também eu não sigo uma premissa, um pressuposto eu usei e não deu nada, todo mundo usa e não dá nada. Então, eu não acho que isso é um caminho que a gente segue, né? Eu acho que a gente tem que, por isso que a minha postura é sempre mais conservadora, certo? Então, assim, falar, nunca aconteceu nada, eu usei no meu filho, ele tá ótimo. Não é por aí, né? Aí entra a ética de, ok, você escolhe o que fazer no seu corpo, da sua família. A partir do momento que a gente é corresponsável sobre os efeitos na vida e no corpo de outra pessoa, acho que a gente tem que ser mais cauteloso, né? Então, hoje, 3% das pessoas envolvidas, né, que estão engajadas com algum tipo de conhecimento relacionado aos óleos essenciais, buscam de fato conhecimento profundo, um conhecimento que leva ao raciocínio e pensando na segurança. Se nós estamos nesse trabalho, pensando que esse é o trabalho da nossa vida, a gente está trabalhando e queremos impactar e transformar a vida dos outros e levar mais saúde e bem-estar, a gente está pensando mesmo no longo prazo, né? A gente está pensando sobre como nos mantermos, né, nessa atividade, como manter as pessoas que confiaram a nós esse espaço para esse aprendizado e essa prática saudáveis e seguras, né? Então fica aí um questionamento para todo mundo refletir. Qual o caminho que você está buscando no seu trabalho e na sua prática, tá? E por que que é tão importante falar, né, sobre os óleos essenciais para bebês e para crianças, e por que que eles são tão importantes nas vidas desses pequenos, né? Então, opa, entrou mais gente aqui, deixa eu permitir. Lembrando, né, gente, que a gente fala muito sobre a nossa prática, mas não é só a prática profissional, é a prática na nossa vida, né? Então, quando a gente orienta também, eu falo muito assim para quem é consultor, mas para quem também é cliente, porque quem aí não recomenda aquilo que é bom para você para outra pessoa, não é verdade? Então, assim, eu fiz uma receita de um bolo e dei um toque especial, eu recomendo isso, eu comento isso, eu compartilho. Então, o que a gente mais tem é as clientes que começam a utilizar em si, na família, nos filhos, recomendam para outras, elas servem de modelo. Então, é muito importante aprender sobre segurança, porque você conhece bem o seu filho, você acompanha essa criança desde sempre, mas a vizinha, a prima, né, uma amiga, nem sempre você tem esse mesmo contato para saber tudo, e então é sempre bom ter uma atitude mais conservadora, tá? E falando um pouquinho, então, por que que é tão importante, né, dos óleos essenciais na vida dessas crianças, né, dos pequenos, é que eu não sei se vocês sabem, mas um recém-nascido, ele usa em média, né, ele usa não, né, um adulto que cuida do recém-nascido traz para a vida dessa criança, em média, 8 cosméticos diferentes por dia. Por dia. Isso significa que pode totalizar mais de 50 agentes químicos diferentes ao longo do primeiro mês de vida. Imagina isso, né? A criança sendo exposta a tantos componentes que a gente não tem conhecimento exatamente sobre quais são, porque quando o produto é patenteado, existe um segredo comercial da composição, então você não tem certeza do que tem ali, né? E a gente sabe, hoje os dermatologistas já apontam como é comum esses componentes causarem disruptura endócrina, que é uma disruptura hormonal. E essa fase é quando o bebê começa a ter desenvolvimento do sistema imunológico, do sistema respiratório, do sistema neuronal. E isso, essa exposição a tantas substâncias assim, pode acarretar em dermatite, alergia, problema respiratório e até mesmo problema neuronal, tá? E neurológico. Então, a gente precisa prestar bastante atenção, porque
muitas vezes se fala tanto sobre os óleos essenciais, né, e sobre os benefícios, mas a gente tem que lembrar também, uma coisa interessante, a gente fala muito assim, eu tenho que parar de colocar química no meu corpo, eu tenho que parar de ingerir química. Gente, é tudo químico, tá? Preciso trazer essa visão para vocês. Quando eu falo de um óleo essencial, isso aqui é químico. A diferença é que isso é uma química natural. Então, talvez a gente esteja usando a palavra químico como no lugar de química sintética, ou então de um químico danoso, nocivo, um químico tóxico, tá? Então, por quê? Porque depois, se a gente for falar dos óleos essenciais e da química deles, fica um conflito, mas fala que química não é bom, química é bom ou não é bom, né? Na verdade, é tudo químico, nosso corpo é todo químico, né? A química é a composição dos elementos, certo? Então, a aromaterapia, por que que é tão importante, né? A gente estava falando aqui para as crianças, para a gente poder cuidar desses pequenos da maneira mais natural possível, evitando a exposição a tantos agentes químicos nocivos, disruptores da nossa homeostase, do nosso sistema endócrino, causando, então, esses desafios maiores a um ser que está em desenvolvimento ainda, né? Além disso, os óleos essenciais trazem resultados rápidos e eficientes no tratamento dos problemas de saúde, mas, ao mesmo tempo, ajuda a prevenir também o aparecimento de doença. Então, olha aqui, já tem uma resposta. Na verdade, a gente não usa um óleo essencial pensando, vou usar para prevenir uma doença. A gente usa o óleo essencial como estilo de vida, como a minha solução natural para as minhas aflições do dia a dia, para problemas de saúde, para os desafios de sistema respiratório, dificuldade para dormir, tudo isso, porque além de cuidar do meu corpo e aliviar esses sintomas, ele vai agir na causa, sem causar dano ao meu corpo, e também, como existe um contato orgânico, né, uma inteligência biológica dos óleos essenciais do meu corpo, eu nem sei todas as afinidades que esse óleo tem com o meu corpo, mas o corpo sabe. Então, ele já vai trazendo para o corpo tudo que o corpo precisa mesmo antes de eu ter o pré-sintoma. Então, ele ajuda a prevenir o aparecimento de doenças nessa prática de remediação de queixas, de pré-sintomas e de sintomas de problemas de saúde, ok? E quais os cuidados? Que a gente falou, é uma química natural. Então, quais os cuidados que a gente deve ter no uso desses óleos essenciais? Né? Em especial, hoje a gente vai falar sobre bebês e crianças. Várias perguntas que foram feitas lá na nossa enquete trouxeram, na verdade, uma visão para mim que tem alguns detalhes que eu quero começar com eles, que é a questão de segurança mais abrangente, que vocês podem levar para uso com criança, bebê e criança em qualquer circunstância, não só para uso para questões respiratórias, ok? A primeira delas, então, é diluição. O que é importante entender? A gente sempre começa com menos. Primeiro lugar, porque você pode estar conhecendo agora, tendo agora a experiência dos óleos essenciais na sua vida. Então, você ainda não conhece essa dinâmica desse relacionamento, dessa relação com o seu sistema respiratório, seu sistema límbico, a sua pele. Então, a gente precisa sempre começar com menos, tá? Em todas as circunstâncias, até com um adulto. Mas lembrando que para recém-nascido e para criança que ainda está em desenvolvimento em todos os seus sintomas, né? E mesmo os óleos essenciais sendo naturais, eles têm que ser metabolizados pelo organismo. Então, tudo que eu coloco na pele, que eu inalo, né, e que eu tenho contato de alguma maneira, o meu corpo deve metabolizar. Então, pensa, uma criança não é um adulto pequeno, porque a criança ainda está sendo desenvolvida. O intestino está sendo desenvolvido, o sistema respiratório, sistema imunológico, sistema neuronal, tá? O sistema nervoso central. Então, tudo isso ainda está em desenvolvimento. Por isso, tanto cuidado que a gente deve ter. Então, quanto à diluição, para recém-nascidos, que são as crianças com até 28 dias de idade, né, os bebês com até 28 dias de idade, é de 0,2 a 0,5%. Isso significa que é uma gota para 20 ml de óleo vegetal. É isso mesmo, é bem pouquinho. Uma gota para 2 roll-on. Ou se você vai fazer um frasco com creme,
né? Esses 20 ml de creme, uma gota. Quando que eu uso uma gota para 10 ml, que é o dobro, né? Que seria esse 0,5 mais ou menos? Só em casos mais sérios. Então, talvez uma criança com muita cólica, talvez uma criança que não está conseguindo dormir, que a gente já tentou com uma gota por 20 ml, a gente passa para uma gota por 10 ml, tá? Bebezinho de até 1 ano, né? Então já saiu ali do primeiro mês, tá até 1 ano, a gente parte então já do 0,5% até 1%. Então é de 1 a 2 gotas no frasco de 10 ml, ou no creme, né? 10 ml do creme. Mesma coisa, tomando muito cuidado e sempre começando com menos, tá? E a partir dos 3 anos eu começo a ter um pouco mais de liberdade, posso ir aí para 2, 3%, ou então até de 4 a 6% de óleo essencial para cada 10 ml de óleo vegetal. Isso sempre vai depender do caso, e a gente tem que começar sempre com menos, e sempre começar pelos óleos mais seguros, tá? Quais são as contraindicações e os cuidados, né, para bebês até 2 anos, crianças até 2 anos de idade? Os óleos essenciais ricos em cetonas. O que que acontece? É mais fácil e mais seguro eu falar para vocês quais óleos não utilizar do que quais óleos utilizar, né? É melhor você saber quais são seguros, né? Perdão, quais não devo manter longe. Assim é mais fácil de lembrar porque é uma lista menor. A lista dos óleos que você pode usar é muito grande, e aí vai depender de cada circunstância, de cada criança. E aí eu quis trazer um pouquinho de conhecimento sobre por que não utilizar, tá? Por que não utilizar? Eu vou resumir muito, que é só por quê? Porque a base dessa justificativa é aquela que eu já falei. A criança ainda está em desenvolvimento, uma criança com menos de 2 anos de idade não tem todos os sistemas bem desenvolvidos ainda, principalmente a com menos de 1 ano. Então, a gente tem que evitar substâncias químicas naturais que possam agravar alguma condição que eu ainda não conheço na criança, ou estimular demais alguma condição, tá? Então, cetonas tem assim, um efeito muito grande no sistema neurológico. Então, eu não quero expor uma criança predisposta a essa condição ou estimular demais essa criança, né? Para poder, de repente, desenvolver algo que talvez nem aconteceria nela, que é só um desequilíbrio natural na fase de crescimento dela, de desenvolvimento dela, certo? Óleos essenciais que também podem agravar sintomas respiratórios, né, que são os que têm 1,8-cineol. Óleos que podem causar dermocausticidade, ou seja, queima a pele, que queima inclusive a pele de adulto, mas pense em criança, é muito mais sensível. A criança não tem nem essa superfície mais áspera da mão, do cotovelo, do joelho ainda, né? É tudo muito fininho, muito macio. Óleos essenciais que são mais sensibilizantes, que podem trazer mais irritação. Então, quais são eles? Os ricos em cetonas são erva doce, hortelã-pimenta e hortelã-verde. Os ricos em 1,8-cineol, que podem agravar mais a respiração, alecrim, niauli, ravensara, hortelã-pimenta, eucalipto e cardamomo. Quais são os dermocáusticos, que esse a gente conhece um pouquinho melhor? Cravo, canela, orégano e tomilho. Pode até usar depois de 1 ano, se realmente for necessário. Tem outros óleos para a gente começar a utilizar antes de ir para esses que têm mais risco. E quando for utilizar, tem que diluir muito mais, tá? Óleos essenciais sensibilizantes, então capim-limão, palma-rosa, o ilang-ilang, gerânio, a gente também deve evitar. E a gente acaba tendo que evitar também os óleos, os mixes que têm esses óleos essenciais, porque eles passam a ser contraindicados, tá bom? Isso nos leva lá para o Kit Kids, né? Então, qual que é a recomendação? O Kit Kids, lá, quando eu busquei uma informação sobre o que a Doterra recomenda, em geral, né, no começo eles eram muito recomendados para crianças a partir de 1 ou 2 anos de idade. Mas a gente vê que as pessoas vão utilizando com crianças muito novinhas, desde mesmo assim, da maternidade. Então, qual que é uma sugestão aqui?
Primeiro, é saber que a doTERRA é uma empresa extremamente séria, rigorosa, que tem uma equipe científica muito forte, muito dedicada, que são anos e anos de desenvolvimento de um mix, né? Até do próprio óleo, eles são muito rigorosos em achar o melhor óleo, com as melhores propriedades, com a maior estabilidade. No mix, eles procuram trazer cada mix para um propósito. A gente sabe que tem os mix para os nossos sistemas corpóreos, né, do nosso corpo, mas então essa combinação, que é uma propriedade da doTERRA, a gente não sabe, né? A gente não sabe quantas gotas de cada óleo dessa sinergia tem no frasco, né? Esse é um segredo comercial da doTERRA, de patente da doTERRA. Mas a gente tem o quê? O respaldo da confiança na empresa, em saber que se eles falaram que é bom para o sistema digestório, é porque é mesmo. Ah, mas esse óleo aqui nem é recomendado do sistema digestório, tem algum motivo desse óleo estar lá, certo? Por exemplo, no nosso On Guard, né, que é tão querido, tem uma combinação de óleos que faz com que ele se torne seguro para a gente pingar na boca, né? Porque ou então usar internamente, não necessariamente pingar na boca, mas pôr numa colher ou pôr em algum alimento. Por quê? A gente tem lá canela e cravo, que são dermocáusticos, mas eles encontraram um equilíbrio entre os óleos que diminui, não é que elimina, mas diminui muito para um nível muito mais seguro essa dermocausticidade, permitindo então eu fazer um bochecho, permitindo eu ingerir uma gota, ok? Mesma coisa então com o Kit Kids. No entanto, como a gente vai sempre ser mais conservador, a sugestão que eu venho dando é de quando alguém adquire o Kit Kids, adquirir os frascos vazios e o óleo de coco fracionado para poder diluir pela metade. Então, eu pego os frascos, eu ponho metade no outro frasco novo e completo com óleo de coco. Então, essa mãe vai ter 2 Kit Kids, né? Já mais diluídos para esse bebê até os 6 meses de idade, pelo menos. Com isso também ela já vai tendo mais experiência com a criança, vai conhecendo melhor as reações e os efeitos, né? No uso dele já mais diluído e mais seguro. E ainda aumenta o custo-benefício, né? Melhora o custo-benefício. Uma outra questão que me vem aqui agora para falar é, sempre que a gente for sugerir a diluição, que seja com óleo de coco fracionado da doTERRA, ou algum que você tem muito conhecimento sobre a procedência, a qualidade, né, e a pureza, tanto que o óleo de coco fracionado, além do da doTERRA, né, o TCM que eu sempre recomendo, é o da Pura Vida, que é o Lótus de coco, que também é um TCM fantástico, puro, limpo, certo? Que, inclusive ele é para ingestão, tá? E quando for diluir um creme, usar o creme da doTERRA, ou algum creme que a pessoa tenha certeza que é livre de parabeno, metilfolatos e toda essa toxicidade que a gente falou lá no começo. Porque senão você está usando óleo essencial com todo cuidado, com esse creme que pode ter substâncias que causam disruptura hormonal, que causam algum tipo de dermatite, tudo aquilo que a gente já falou, ok? E uma das perguntas era se tem algum óleo contraindicado no Kit Kids. Então, eu fiz uma lista aqui dos óleos essenciais presentes no Kit Kids, tá? Tá aqui em inglês, português, o nome científico e em qual óleo que ele está presente. Então, quais os óleos que a gente tem aí? Eu deixei em destaque verde o que é dermocáustico, tá? Que é o canela. Mas, lembrando aquilo que eu comentei, ele está diluído e está associado com outros óleos, faz eu ter a segurança e a minha confiança na empresa, faz eu ter a plena segurança de que eu posso utilizar sobre a pele. Apenas com crianças com menos de 6 meses, que são muito novinhas, eu recomendo diluir ainda mais, tá? Aí temos o alecrim, hortelã verde e hortelã-pimenta, que são, o alecrim é rico em 1,8 cineol, e hortelã verde e hortelã-pimenta são mais ricos em cetonas, né? Então a gente evita com crianças, principalmente, que eu já sei que tem algum agravo neurológico, algum agravo respiratório, mas ainda assim eu tenho a segurança de que é o óleo do Kit Kids, que eu estou diluindo ainda mais, né, por mais 50%, então eu consigo fazer testes, eu consigo observar, aí entra segurança e ética. A segurança onde eu falo para a mãe, olha, existe o, né, por exemplo, existe o Tinker, né? Você vai usar com seu filho, ele tem 1 aninho, você sente que precisa mesmo desse óleo agora? Então, ó, ele tem hortelã-pimenta, então ele tem alecrim, usa um pouquinho diluído e observa,
certo? Vamos fazer um teste, porque eu sei que o óleo é seguro, que o óleo é recomendado, né, pela doTERRA. Pode falar, André. No caso, a minha dúvida é o seguinte, se a gente for diluir, então, o mix, por exemplo, qual que seria a recomendação para diluição? Metade. Metade. Pega o Kit Kids, ele vem com 7 frascos. Então, essa pessoa vai pegar e vai comprar outros 7 frascos vazios, vai comprar o óleo de coco fracionado, tá? Aí a gente vai recomendar, né? Ela vai ter um funilzinho para poder fazer isso com higiene, né? Fazer no ambiente limpo, ela vai pegar, vai abrir o frasco do Calmer, por exemplo, e vai virar metade do frasco no frasco vazio. Ela vai completar os 2 frascos com óleo de coco fracionado, tá? Isso principalmente para crianças abaixo de 6 meses, ok? Ou se a mãe sentir que é melhor para ela, com uma criança de 2 anos, ela quer diluir, é mais seguro, né? Ela pode começar essa experiência. Lembra assim que a gente começa com menos, né? Então, com uma criança, eu sugiro fortemente, né? De criança até 3 anos, até se quiser, começa com o kit e a mãe pode decidir como que ela quer, a mãe, o pai, né? O tutor aí, decidir como que ela quer fazer essa primeira experiência com a criança. Nós somos corresponsáveis, porque nós estamos trazendo essa oportunidade, essa orientação, ou então nós somos corresponsáveis pelos nossos filhos. Na verdade, aí somos responsáveis, né? Porque a criança pequena, nós é que somos responsáveis pelas tomadas de decisão. Então, eu sempre fui muito cautelosa. Então, assim, vai comer uma comida nova, é a primeira vez, come bem pouquinho, vamos ver, né? Frutos do mar, a primeira vez, peixe cru, a primeira vez, você toma cuidado, né? Você vai observando e não misturando muita coisa ao mesmo tempo, senão eu não sei o que foi que causou o quê, tá? Ok? Vamos lá. Ficou claro aqui sobre a questão dos óleos do Kit Kids, dos óleos contraindicados? Alguém quer fazer mais alguma pergunta aqui sobre isso? Tranquilo? Ok, então seguimos. Qualquer coisa, depois a gente volta. E a ingestão? Eu não recomendo uso interno para criança menor de 6 anos, tá? Somente a partir de 6 anos, quando realmente for necessário. Por quê? Gente, a gente vem de uma cultura onde tudo é pílula, tudo é gotinha, né? Tudo é uso na boca, xarope, comprimido, tudo na colher. Nem sempre é a via recomendada. E com as crianças, que são esponjinhas, né? Que a gente pode aproveitar muito mais as vias tópicas e aromáticas antes da ingestão. Então, assim, tem casos de criança menor de 6 anos que a gente recomenda ingestão? Tem. É um caso genérico, generalizado? Não. Então, assim, de modo geral, não recomendo, eu, Luísa, não recomendo o uso interno em crianças com menos de 6 anos, tá? Aí a mesma coisa que a gente falou, segurança e ética. A mãe quer dar uma gota de copaíba, porque a criança com 3 anos está com uma infecção de garganta, uma inflamação, né, de garganta, e ela quer usar isso daí, mesmo antes de tentar, de repente, eu sugiro, ó, tenta primeiro passar o Rescue, tenta passar o Stronger, ou então vamos diluir bem esse On Guard, vamos passar, vamos ver. Melaleuca com laranja, melaleuca com lavanda, com copaíba, uso tópico. Não funcionou? A gente pode conversar, aí é caso a caso, tá? Mas de modo geral, não recomendo uso interno, uso por ingestão, né? O uso interno não é só por ingestão, né, gente? Mas aqui eu quis dizer ingestão. Vamos lá. Aí eu generalizei um pouquinho alguns sintomas, né, que vocês estavam falando para gripe e resfriado. O que é uma coisa que eu acho importante a gente falar? Nós, enquanto mães, pais, leigos, consultores de bem-estar, né, nós não diagnosticamos nada, tá? Então, eu não vou falar, meu filho está com gripe, e não vou falar, seu filho está com gripe, certo? Ah, isso é gripe. Não, gripe é uma virose, certo? Então, a gente não vai diagnosticar. Qual é o nosso papel enquanto mães, pais, leigos, né, consultores de bem-estar? Identificar sintomas, identificar queixas, desconfortos. Então, os resfriados e gripes, o que eles apresentam, né?
apresenta coriza, apresenta febre, tosse, congestão nasal, dor no corpo, né? São tantos sintomas. Então, e a gente sabe que hoje em dia, né, a mãe que fica um pouco mais preocupada, o adulto que está cuidando de uma criança com um pouco mais preocupado, vai levar num pronto atendimento. O que muitas vezes a gente sai de lá? Com um antibiótico, não é? Um antibiótico que, na verdade, não é antiviral, e se então for gripe, a bactéria, na verdade, é um organismo oportunista. Então, porque a minha resistência cai, eu pego uma bactéria, né? Então, parece meio que uma prevenção já dar um antibiótico, para evitar isso. Só que a gente sabe que o antibiótico não é a solução, né? Porque ele traz muito dano para a nossa homeostase, para o nosso sistema imunológico. Então, lidar com esses desafios de saúde faz parte do amadurecimento e desenvolvimento do sistema imunológico de uma criança. Lidar com os óleos essenciais é muito melhor, porque os óleos essenciais têm essa afinidade com nossas células, nosso sistema, e eles agem tanto dentro quanto fora. Então, ao mesmo tempo que vai controlar os sintomas, né, vai melhorar e trazer alívio para a dor e etc., vai agir também lá no patógeno. O óleo essencial consegue destruir, né, consegue ajudar o corpo a combater, porque o próprio óleo ajuda a desfazer esses micro-organismos e ajuda na fagocitose, ajuda que os nossos leucócitos absorvam e destruam essas células invasoras, tá? E quais são os óleos essenciais, então, recomendados? Sempre que tiver um asterisco, significa que é para criança acima de 2 anos, tá? Melaleuca, limão siciliano, lavanda, ravensara, eucalipto, brie, niauli, a laranja ou tangerina, o próprio breu branco e o frankincense. Como que eu posso usar? Eu diluo conforme aquela tabelinha, né, conforme a idade, aplico onde? Na coluna e na sola dos pés. Posso colocar no difusor ultrassônico, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre o difusor. No banho, eu posso diluir em sabonete líquido, usando aquela concentração adequada para a idade, e massagear o corpo da criança durante o banho. Importante frisar que esse sabonete líquido tem que ser neutro, certo? Igual a gente estava falando, e sem substâncias já ativas. Então, eu não vou usar um sabonete que já tem óleo essencial, com mais óleo essencial nessa criança, certo? Eu vou usar um sabonete líquido neutro. Tem aquele de glicerina da Granado, né? Tem o próprio sabão de Castela, perdão, né? Costela não, Castela, que é o sabonete bem orgânico, bem natural, que é feito a partir do azeite de oliva, tá? Então, eu posso escolher essa base, esse sabonete neutro, e utilizar para fazer esse banho na criança, tá? Eu posso utilizar o Stronger ou o On Guard para estimular a imunidade. O On Guard sempre muito bem diluído e principalmente em crianças com mais de 2 anos, tá bom? E aí eu trouxe aqui, eu vou falar um pouquinho de algumas doenças, mas não como dar uma receita pronta para aquela doença, mas é porque eu quero que a gente vire aqui algumas chaves sobre essa questão de doença e óleo, tá? Então, é muito comum criança com asma, bronquite, bronquiolite, por isso, como algumas pessoas perguntaram, eu quis trazer também. O que é o asma, né? A asma é uma inflamação dos bronquíolos. Em geral, ela é desencadeada por um processo alérgico, é mais comum em criança, é muito comum. Agora, a bronquite é uma inflamação dos brônquios, ó, então eu estou falando de 2 tipos de inflamação. Já a bronquite, ela muitas vezes é associada com um processo infeccioso, ou então também pode ser provocada por a inalação de agentes irritantes, quando é a bronquite crônica, tá? Então, é muito importante a gente identificar o gatilho que leva a criança a apresentar essas crises, para que a gente possa impedir o surgimento de novos casos, novos quadros, né? E também identificar o quê? Os sintomas. Essa recomendação que eu pus aqui de óleos essenciais não são óleos essenciais para asma ou bronquite. São óleos essenciais para inflamação, para congestão, para dor no corpo, dor no peito, tá? Para desobstrução das veias aéreas,
para desinflamação, para restauração das células, para desinfecção, certo? Então, é para lidar com as infecções. Então, é isso que a gente vai buscar o óleo de acordo com aquele sintoma que eu quero trazer alívio, e não por causa do nome da doença. Até porque asma e bronquite pode ser muito diferente de uma pessoa para outra. É assim que são, né? Elas têm algumas características comuns, mas cada um tem uma experiência diferente. Como que eu posso utilizar? Mesma coisa, gente, ó, eu diluo de acordo com a idade, aplico na região do peito e das costas. Muitas vezes o pessoal esquece que pulmão, região pulmonar, a gente trata também pelas costas, tá? Utilizar no difusor ultrassônico e colocar as gotas dos óleos essenciais, de acordo com a idade, numa tigela com água quente e fazer inalação. Vamos aproveitar, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, para ver se eu coloquei. Olhando aqui rapidinho para ver se eu coloquei uma... Não. Vamos aproveitar para falar um pouquinho sobre o difusor ultrassônico, tá? Que eu acabei de ver que eu esqueci de colocar esse slide, mas eu já vou falar, vocês podem anotar, depois também eu posso passar por escrito, tá? Os bebês, né, e as crianças, eles estão com o sistema respiratório, igual a gente já falou, em pleno desenvolvimento. Então, a gente quer começar com menos, e a gente não é só que a gente está sendo cauteloso em termos da exposição, mas não tem necessidade de uma exposição intensa, de ser a mesma que é para o adulto, tá? Então, a gente tem que ter um bom senso com relação a essa quantidade de gota, com relação ao tempo da difusão. Então, para recém-nascido, a gente recomenda de 1 a 2 gotas no difusor, tá? E difundir por 1 hora e desligar. E religar a cada 2 horas. O que é importante lembrar, tanto para criança, bebê, quanto para adulto? A gente começa a utilizar antes de entrar para o quarto. A gente liga ali no quarto um pouco, deixa aquilo permear, e aí a gente expõe, porque é uma maneira de você já estar com o ambiente todo permeado por esse óleo essencial. A outra coisa não precisa deixar o bebê, a criança, diretamente ao lado desse difusor. Importante deixar num espaço confortável e, desde o começo, começo de uma experiência, observar de perto as reações da criança, tá? Já para crianças maiores, né, com mais passado aí de 1 mês, aí de 6 meses, de 1 ano, você pode colocar de 3 a 5 gotas no total. Então, se eu for usar, por exemplo, laranja, lavanda e melaleuca, eu vou pôr 1 gota de cada. Se criança um pouco maior, eu posso escolher, então, na hora de dormir, eu vou pôr 3 gotas de lavanda, 1 de melaleuca, 1 de laranja, tá? Então, é aí que você faz no máximo 5 gotas quando a criança é maior. Aí eu deixo por 2 horas, desligar e religar a cada 2 horas. Aí você fala, Lu, tá, mas e à noite? À noite eu não quero ficar religando a cada 2 horas, certo? Aí que entra o bom senso. Primeiro você vai fazer umas experiências com seu filho durante o dia, né? Para poder conhecer as reações, ver esse relacionamento. A gente sempre pensa em 3 fatores, né? O ambiente, o óleo essencial, né? Ou melhor, o ambiente, quando eu digo, é a circunstância, o óleo essencial e o indivíduo. Então, é uma tríade, e eu não consigo generalizar isso, nem mesmo para a mesma pessoa, nem para o mesmo indivíduo, porque vai depender da circunstância e vai depender do óleo essencial, ok? Alguma dúvida aqui, antes de eu seguir para a próxima? Não? Vamos lá. A bronquiolite já é uma infecção, né, nos bronquíolos. Então, em geral, é causado por um vírus, e é mais comum em crianças com menos de 2 anos. E essa invasão, né, ela propicia um excesso de muco, né, no pulmão, nessas ramificações, e aí faz com que a respiração não seja eficiente. Ela respira e parece que não capta o oxigênio. Então, o bebê fica com dificuldade para respirar. E isso acontece principalmente porque, igual a gente já falou, o sistema imune ainda está sendo desenvolvido, está em desenvolvimento, então tem essa dificuldade. Quais óleos que eu posso usar? Breathe, melaleuca, eucalipto, limão siciliano, tangerina, lavanda, copaíba e o pinho siberiano. Breathe e eucalipto para crianças acima de 2 anos, tá? Lembrando que cada caso é um caso, a gente pode sempre falar sobre isso, mas ó, a melaleuca é maravilhosa, junto com a tangerina e o limão, desfaz muito muco, tá?
Copaíba é um anti-inflamatório, lavanda ajuda muito também. Então, você vai começar a entender que, Lu, mas criança pequena não posso usar o Breathe? Não é recomendado, mas olha o tanto de outros óleos que eu posso usar só para essa circunstância. Então, a gente tem que expandir esse conhecimento. Não é não utilizar óleo essencial, é trocar, é substituir por um que seja mais seguro. Então, a mesma coisa, eu vou diluir de acordo com a idade, aplico na região da garganta, tá? Coloco as gotas também, uma tigela com água quente e deixo a criança inalar o vapor. Vamos falar um pouquinho sobre a tigela com água quente. Ou a tigela ou a caneca, porque às vezes com a criança no colo é difícil a tigela, você pode segurar uma caneca. Lembrando, gente, que é mais perigoso você causar um acidente com a água quente do que qualquer outra coisa. Então, muito cuidado com essa recomendação. Deixa a caneca, né, de uma maneira que não tenha risco de balançar e queimar você ou a criança, ok? Eu posso colocar numa mesa e colocar a criança no colo, deixar a criança próxima, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar essa água quente, vou pingar o óleo essencial e esse calor vai fazer com que ele evapore, porque ele é volátil, muito mais depressa, certo? Tão depressa que não vai ter risco aí de eu ficar mudando as propriedades do óleo, porque com o calor ele vai evaporar, né? O que eu não posso fazer é aquecer devagar, né, o óleo, com aqueles difusores que aquecem, e nem mesmo levar ao sol, ficar esfregando o óleo essencial. Mas aqui, o propósito é que, que o vapor, né, que vai ser um vapor que é úmido e quente, carregue esse óleo e penetre melhor no meu sistema respiratório, tá? Pode ser a tigela, pode ser um copo, ok? Deixa eu só ver que eu vi que a Kelly levantou a mão. A Karen. Pode falar, Karen. Karen tá aí? Karen, seu microfone tá fechado. Não sei se ela levantou a mão sem querer. Oi. Pode Oi, tá falar. me ouvindo? Sim. Oi, desculpa. É que como eu tô em casa cuidando das minhas crianças, então eu tô participando mais pelo chat, Tá. Tá né? bom. Aí Deixa eu como eu vi ver. que você não leu, aí por Não isso que eu estava levantei vendo. a mão. Aham. Certo. É Tá. porque você comentou dos sabonetes da Granado ou Sim. da Castelo, aí eu perguntei mais essa opção, se você conhece, se você indica também. Então, o que que acontece? Eu não conheço o produto da Natura neutro para bebê. Eu não sei se lá não tem uma fragrância, eu não sei a composição. Então, o que que é ideal? Se você quiser, depois manda para mim ou para a gente lá no grupo, né? Ou para sua, manda para mim, né? Vamos ver como que a gente faz para eu ver esse rótulo, para ver o que que tem nele, tá? O ideal é que não tenha quase nada, né? Porque assim, um sabonete muito, muito puro, tipo o sabão de Castela, não tem nada. Tem azeite de oliva, tá? Feito, transformado em sabão, só isso. Tá. Então, se tiver palavras que você não conhece, se tiver números, se tiver nesses códigos, se tiver escrito fragrância ou parfum, aí não é bom. Ah, perfeito. Depois eu vou ver se eu consigo te enviar então. Porque tem tanto os perfumados e tem também os sem perfume. Eles indicam os dois como neutro, né? Mas como eu não Não é. tenho esse total conhecimento, né? Uhum, Então depois eu vou passar para você dos já sem fragrância para tá. você fazer essa análise, mas também vou tentar fazer eu também. Joia. Então, o que que acontece? Neutro que tem aroma, que tem perfume, não é neutro. Neutro é sem nada, né? Então, se é algo neutro perfumado, não é neutro. Ok? Entendi. Já é uma boa É, instrução já para a gente ficar atenta. isso é muito comum, a gente não é ensinado, né, a criticar rótulos e avaliar. É igual quando fala que algo é orgânico, é muito abrangente esse, que significa esse orgânico, né? Ou então que é vegano, um óleo essencial vegano, claro que é vegano, né, da planta. Então começa a ter umas palavras que são usadas muito comercialmente, tá? A gente pode ver sim. Perfeito. Então tá joia. Vamos lá. E a febre? A febre é um sintoma muito comum, né, na criança, e a febre não é uma doença, certo? E ela pode ser um sintoma de diferentes doenças. Então, vale lembrar que é sempre necessário também tratar a causa, né? Então, a febre, ela é um mecanismo de defesa do organismo, ela é um sintoma do nosso sistema imunológico,
né, que está ali aquecendo para ter vasodilatação, para ter uma produção celular, para combater uma infecção ou um processo inflamatório agudo. Então, eu também não quero simplesmente cancelar essa febre. Eu quero acompanhar essa febre, né? Eu preciso acompanhar, se é uma febre de 37,5, 38, aí entra a segurança e a ética, né? Eu mesma tenho uma menina, né? Minha filha vai fazer 19 anos, mas todos os processos que ela teve de febre, né? Que a gente até fala, ela está fazendo febre, você fica observando. E foram raros as ocasiões que eu tive que dar algo para remediar essa febre, que não fosse uma toalha, né, uma toalha úmida, que a gente pode fazer. Eu vou passar aqui para vocês algumas recomendações. Ó, lavanda tem propriedades antipiréticas, né, ou seja, ela faz cair essa febre. Eucalipto, peppermint, lembrando, eucalipto e peppermint com aquela cautela. Melaleuca, camomila romana, são óleos que ajudam a administrar essa febre. Como que eu faço? Eu posso diluir na concentração adequada para aquela idade, aplicar na região da coluna, da nuca, é muito bom também, da sola dos pés. Eu posso colocar numa tigela uma colher de sopa de álcool de cereais. Na verdade, eu pego essa colher de sopa de álcool de cereais. Vocês vão ouvir aí alguns produtos que é bom ter em casa, né? O álcool de cereais, o óleo de coco fracionado, o creme neutro, o óleo de coco e o creme Adoterra tem, né? A gente pode comprar o da Adoterra, que é totalmente seguro e neutro, e o sabonete líquido neutro também. Então, nessa colher de sopa de álcool de cereais, eu ponho 3 gotas no total de óleo essencial para aquela idade, para essa condição da febre, e derramo em 300 ml de água, tá? Eu deixo ali por um tempinho, misturo bem, porque esse álcool vai diluir os óleos essenciais, vai misturar melhor na água, e aí eu vou molhar um pano ou uma esponjinha, né, que hoje em dia tem esses panos mais esponjosos, né, nessa mistura, eu tiro o excesso da água e eu aplico na testa, no peito, nas costas, tá? Principalmente nas costas, tá? Na nuca, nas costas e na testa. E eu vou trocando. A gente falava, nos antigos falava que a febre passa para o pano, né? E eu lembro, inclusive, que antigamente usava muito até batata, né? Fazia fatias de batata e punha na testa, né, da pessoa, para controlar a febre, mas não parar a febre, né? Eu posso pôr também esses mesmos óleos no difusor ultrassônico daquela maneira que a gente falou, de 1 gota, 2 gotas, ou até 5 gotas, dependendo da idade, tá? Tinha alguma coisa aqui mais para eu falar? Então, com a minha menina, foram raríssimos os casos, e ela teve o caso de uma intoxicação alimentar, que ela teve febre alta, né, de mais de 38,5, e mesmo assim eu não dei, porque ela já era, né, adolescente, ela já estava com 16 ou 17 anos, e então ela verbalizava bem, eu podia acompanhar o sono dela, né, e eu usei também alguns óleos e resolveu. E era uma coisa muito interessante, porque eu comprei aquele termômetro de pistolinha, né? Então, eu media a febre sem acordá-la. Então, eu media, passava o óleo, e era coisa de 5, 10 minutos, já começava a cair a febre, começava a subir de novo, eu pingava o óleo assim na fronha, sabe? Para eu não acordar ela, que ela precisava dormir, pingava o óleo na fronha, media a febre já tinha baixado de novo, e eu mantive essa febre sempre abaixo de 38, ou um pouquinho só acima. Ficava ali 37,8, 38,1, né? Ficava ali essa febre, eu fiquei administrando a febre dela, e ela acordou ótima. Ou seja, o corpo dela pôde lidar com aquilo de uma maneira mais natural, tá? Vamos lá. Então, as conclusões, né, sobre o nosso assunto de hoje, suporte respiratório para crianças. Eu vou voltar nas nossas perguntas, e eu quero que vocês me falem, eu estou achando, eu acabei colocando em ordem errada aqui um slide, então depois eu volto. Como que você responderia agora, né, essas perguntas? Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque o que eu quero é que nós, né, que os nossos encontros sejam para trazer para vocês conhecimento, raciocínio, tá? Que a gente vá abrindo a visão para esse conhecimento, e não só esse olho para isso, esse olho para isso, porque isso te deixa muito limitado,
E também, o que que acontece? De repente você tem na sua casa um kit maravilhoso e mais alguns óleos, e aí você procurou lá no Instagram, no Google, que para febre é esse óleo aqui, a camomila romana. Você fala, poxa, eu não tenho camomila romana. Mas você tem copaíba, você tem lavanda, você tem melaleuca, você tem hortelã-pimenta, seu filho já pode usar. Então, assim, não é que você precisa daquele óleo, aquele é uma possibilidade, tá? Então, eu quero expandir esse conhecimento para que a gente realmente adquira habilidade com essas ferramentas, tá bom? E aí, vamos ver. Quais óleos para prevenção, como e quantas vezes usar? O que que vocês falariam sobre isso agora? Quais óleos para prevenção, como e quantas vezes usar? Vocês acharam que eu ia ficar aí quietinho, que eu não ia fazer chamada oral, né? Quem vai falar um pouquinho comigo aqui? Ninguém vai trazer uma ideia? Tá aberto aqui, viu? O chat, pode abrir o microfone. Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer a Lu por essa oportunidade maravilhosa da gente estar aqui hoje. Imagina. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Minha internet está um pouquinho falhando, tá tudo bem? Tá sim. Então, esse espaço que a Lu convida a gente de raciocinar e não ficar só pensando na chave fechadura, eu acho que faz muito sentido pra gente. E a gente tem várias possibilidades ali no nosso kit, e como a Lu disse, às vezes você não tem aquele determinado óleo, mas tem várias outras possibilidades e combinações. Nessa pergunta específica da prevenção, eu acho que a gente precisa ir além da questão dos olhos. A gente tem que começar a perceber a questão da autoobservação e lembrar que a prevenção ela é uma série de cuidados no dia a dia. E se vocês me permitirem trazer também uma questão aqui mais metafísica da coisa, você me permite, Lu? Claro, por favor. Se a gente for pensar no ar, o ar ele está dotado de energia vital. E se a gente for pensar nas nossas vias aéreas, nas fossas nasais, ele é o primeiro contato que a gente tem com o mundo exterior. Então, o nosso mundo interior entrando em contato com o mundo exterior. E é uma forma da gente trocar também, de fazermos trocas com o mundo externo e com o nosso mundo interno. Então, acho que fica muito esse convite da gente começar mais a observar como que a gente está percebendo as interações com o nosso dia a dia. Porque muitas vezes as questões respiratórias, ela está relacionada com um conflito que a gente não soube lidar, com situações que a gente não soube conduzir, não ter uma clareza de a gente talvez não conseguir perceber as possibilidades, fica muito no negativismo da coisa. Então, se a gente for olhar para a metafísica, muitas das questões de ordens respiratórias, elas estão relacionadas com essas questões de a gente não conseguir ter uma clareza de ideias. Por exemplo, a congestão nasal, é uma congestão de ideias também, porque o ar, além dele representar essa energia vital, ele também representa as ideias. Então, acho que fica muito isso. Além de falar só dos olhos, fica esse processo. Agora tá cortando um pouquinho, Rai. Para vocês também? Tipo zero. Acho que caiu, né? Então, eu vou complementando aqui enquanto... Voltou? Oi, gente, vocês me ouviram? Voltou. Com a internet. Ouvimos até onde você estava falando que o ar também representa as ideias. Acho que ela não está vendo a gente. Eu vou complementando um pouquinho enquanto a Rai não recupera. E é isso mesmo, eu acho que cada um aqui tem uma experiência de alguma visão, E alguma isso faz outra sentido. ferramenta. Está com delay. As situações da vida, como a gente Então, interage com o mundo ao nosso redor. eu acho que a gente está com delay, né? Entre nós e a Rai. Tá todo mundo com delay também? A Raíssa. É, né? É. Sim, é. Oi.
É. Ai, se você estiver ouvindo, você está com um delay aqui pra gente. Vamos lá, eu não vou conseguir então abrir a câmera porque eu Tá. acredito que piore. Uhum. Então, gente, desculpa os contratempos. Então, era só mais essa reflexão de que como que a gente está percebendo essa conexão do mundo externo com o mundo interno. Lembrando, então, que o ar ele representa as ideias, ele é dotado de energia vital, as nossas vias respiratórias, ele é o primeiro contato com o mundo exterior. Então, o convite que fica, vamos nos observar como que a gente está interagindo com o mundo. A gente está olhando o mundo através de uma perspectiva aberto para ideias, aberto para novas possibilidades, ou também tudo é difícil, tudo fica. A gente olha com um olhar negativo, tudo gera conflito. Então, por exemplo, a gente pega essa questão de congestão nasal. Congestão nasal é porque também tem congestão de ideias. Então, talvez esse é um convite que eu gostaria de falar, pensando em prevenção, sabe? Vamos cuidar disso. Como que a gente está tendo essas trocas e interações com o mundo? Como que está o nosso olhar? Não só para as crianças, porque acho que a gente pode levar isso para as crianças, mas nós adultos também. Como que a gente está lidando com todo esse mundo externo? E é por isso que o autoconhecimento é tão importante, o processo de autoobservação também. E, Fundamental. e só fazendo um link, né, falando do assunto de crianças, eu não lembro aonde eu li, mas fala que crianças, acredito que até 6 anos de idade, todas as doenças que elas possuem, vêm de emoções transmitidas dos adultos. Né? Então, assim, às vezes a Perfeito. criança tem uma dor de garganta, às vezes está passando por algum conflito em casa. Então, assim, entrando nesse ponto, só concluindo da Raíssa também, olhar isso, né? Porque a gente transmite, às vezes a criança não tem essa formação de pensamentos, mas a casa da pessoa está com essa energia também. Então, ajudar nessa questão, né? Trazer esse pensamento também, de como a gente está transmitindo essas energias para as crianças. Perfeito esse complemento seu. E muitas vezes, quando a gente recebe os papais e as mamães que nos procuram para cuidar dos filhos, o primeiro olhar que eu tenho, e eu acredito que vocês também, né, como consultores, eu sei que a gente tem clientes aqui no grupo também, mas é perceber como que estão esses pais, porque se dentro do que o André falou, muitas vezes a criança é o ponto mais frágil ali na casa e ela que vai sintomatizar primeiro. Então, o convite é papai e mamãe se olhem para depois a gente levar esse conforto também para os filhos. É ter Mas o falando olhar agora, integrativo, né, Raíssa? Por isso que a aromaterapia entra como prática integrativa, complementar, porque a gente tem que ter esse olhar integrativo, tem que olhar tudo por trás do que vem, né, do que traz essa congestão nasal, um exemplo de uma criança, né, a criança ter dor de garganta frequente. O que está acontecendo dentro da casa dessa criança? É esse olhar que a gente tem que ter para poder auxiliar aí com os óleos essenciais, né? perfeito, minha amiga. E assim, a gente está num grupo com muitos terapeutas aqui, isso é muito bom, porque essa visão que a Joyce estava falando de visão integrativa, não apenas olhar o óleo como o único suporte, mas também como uma das ferramentas para a gente levar esse cuidado. Maravilha, muita contribuição maravilhosa. Vou fazer o seguinte, quero complementar com a observação do André, né? Então, tanto na psicoaromaterapia quanto na antroposofia e também em algumas outras abordagens, entende-se sim que, na verdade, até os 14 anos, né? Na verdade, tem os setênios, né? E até aí os 14, as crianças estão muito sob a influência do que está acontecendo nos seus genitores, né? Nos pais, ou em quem está na família, nesse ambiente familiar. Então, é isso mesmo, e isso que a Rai falou, eu acho que se aplica no tópico hoje sobre crianças, principalmente para quem buscou ajuda. Então, não é raro a gente atender, né, uma mãe, um pai que se queixa de algum desconforto na criança, e quando a gente conversa um pouquinho mais, a gente entende que tem algum desconforto, né, 100% das vezes, nos pais, né, que essa criança, então, claro, a criança também está se adaptando fisiologicamente ao mundo exterior, né, não é só, além da metafísica e de toda essa questão, a criança também está se adaptando ao oxigênio, a respirar, a ter contato com a pele,
a estar num ambiente diferente, a sons, é muita coisa para a criança processar. Então, muitas vezes o que a gente tem que fazer é lembrar, não romantizar tanto, né, esse começo. Eu tenho lidado muito com essas mães que imaginam que a criança vai nascer e vai ser tudo, né, um mar de rosas. Então, que a criança ainda tem cólica, não dorme direito, troca o dia pela noite, tudo isso é o processo mesmo. A mãe precisa de muito cuidado, essa autoobservação realmente é muito importante. E os olhos nos ajudam, né? Porque eles trazem presença, eles trazem um momento para você usar, observar, ver os efeitos, né? Então isso é fantástico. Acho que eles são grandes aliados, é isso mesmo. Eles não funcionam sozinhos, eles precisam desses aliados. E quando a gente fala de prevenção e de sintoma, a gente está com um olhar, que eu quero contribuir, muito forte, um foco, um holofote na doença, né? Quando, na verdade, a gente vai lidar com a prevenção, né, e até com o tratamento, olhando para o dia a dia, para a rotina e para a causa, né? Então, o que eu diria sobre a prevenção, sobre como e quantas vezes usar, né? Essa pergunta, na verdade, ela tem que mudar, né? Então, assim, como eu posso me manter saudável? Como eu posso nutrir o meu corpo? Como eu posso nutrir minha saúde, minha imunidade? Né? E não é necessariamente uma prevenção, porque a gente não está num campo de guerra o tempo inteiro, e a gente tem que se armar e tem que se munir. O corpo sabe fazer o que ele precisa fazer. A gente precisa sair do caminho e nutrir com o que favorece, né? Essa é a primeira coisa. E aí entram os pilares. Não é só os olhos, não são só os olhos, são os nossos hábitos, nossas rotinas, nossas escolhas. Quando já os sintomas estão instalados, meu ponto de vista, né, que a Tati fez essa pergunta, seria o seguinte: a gente olha sim para o sintoma, porque eu quero trazer um alívio com os olhos, mas enquanto isso eu também tenho que olhar para a causa. Porque senão eu fico pondo band-aid, tirando, pondo outro, tirando, pondo outro. Eu gosto de fazer uma analogia que é como se eu visse uma infiltração na parede, e ao invés de eu consertar a infiltração, eu só pinto por cima. Dali a pouco, tá tudo de novo. Aí eu pinto de novo, né? Ou então um alarme de incêndio, ao invés de eu combater o fogo, eu só desligo o alarme, certo? Vamos lá, como a gente falta 10 minutinhos, eu vou dar algumas sugestões e depois abrir para algumas perguntas também, e já vou aqui no chat também, eu vi que a Rai fez um comentário. De acordo com a idade e qual a faixa, né, para uso puro, diluído em qual região? Agora isso está ali na nossa tabela de diluição e é nunca puro, tá? Nunca puro. Em quais casos que eu uso puro? Muito pontuais, que aí vai ter alguma história que eu não sei generalizar nenhum caso aqui. O que pode acontecer agora, pensando mais próximo disso, é eu passar um óleo de coco fracionado direto no ponto de picada de inseto, por exemplo, aí eu faço aquele batoquinho assim, ó, só de dar uma carimbada no lavanda e faço assim. Só que você entendeu que eu já passei um óleo de coco fracionado? Então, protege a pele. Então, a gente não usa puro por 2 motivos. Primeiro, você aumenta a chance de irritação na pele, tá? E segundo, ele é menos eficaz, tá? Por quê? Porque o óleo é volátil. Eu passo ele puro na pele, ele vai volatizar, ele vai evaporar. Se eu passo com uma substância gordurosa, igual um óleo vegetal, ele permanece ali sobre a pele por mais tempo, tá bom? Como trabalhar o consumo diário para prevenção sem intoxicação? Eu não recomendo uso diário sem necessidade, tá? Não tem um óleo que você usa todos os dias, tá? Para prevenção. Tem uma situação, tem aquilo que a gente falou, tem o contexto, né? A circunstância, tem o indivíduo e tem o óleo essencial. Então, essa é uma criança que está tendo muito agravo respiratório. Então, essa é a circunstância da criança. Aí eu vou ver um consumo diário, de alguma maneira, para não ter intoxicação. Como que eu faço para não ter intoxicação? Eu não utilizo os óleos que são contraindicados, eu utilizo na diluição correta, e eu utilizo sempre a menor quantidade possível, ok? Vamos lá para a próxima, depois eu já vou abrir, tá? Quais óleos posso usar no difusor e quantas gotas de cada? A gente falou, né? Recém-nascido, 1 a 2 gotas, dependendo do caso.
dependendo do tamanho da área e tudo. Criança um pouco maior, de 3 a 5 gotas no total, tá? Quais óleos? Todos que não forem contraindicados. E aqui eu quero fazer uma observação, que a doTERRA tem alguns óleos que são diluídos já, como balance. E vocês podem ver de vez em quando que está falando assim, não pode pôr no difusor, ele tem óleo de coco. Mas como eu disse, a equipe científica da doTERRA não faz nada por acaso. Ali está diluído, mas já pensando no difusor ultrassônico, tá? Então pode usar sim. Inclusive, o que a gente não pode utilizar? Por exemplo, os touch, né? O lavanda touch, que é diluído, bem diluído no óleo de coco, esse eu não posso pôr no difusor, tá? Então, todos os outros óleos eu posso colocar no difusor. Eu vou evitar com as crianças aqueles que são contraindicados, também os dermocáusticos e os que causam mais sensibilização, tá? A gente já falou sobre os contraindicados no suporte respiratório, porque na verdade não é só no suporte respiratório, é de modo geral, certo? A partir de quantos meses eu posso introduzir os óleos essenciais? Pode desde sempre, só que tem que ter um motivo verdadeiro, né? E seguindo aquele método de diluição e respeitando a segurança das contraindicações, tá? A gente deu algumas dicas ali de gripe, resfriado, quais óleos, né? A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. E aqui tem algumas perguntas que eu acho que fugiram um pouquinho do escopo, mas que fica para umas próximas encontros. Se é possível tratar traumas em crianças, utilizando a aromaterapia. Eu acho que aqui a gente pode até trazer uma convidada, porque esse assunto já é específico de terapia, certo? A gente pode falar sobre isso. A desparasitação é possível sim, tá? A gente fala mais como tem que ser aquela tríade, tem que ver a circunstância, né? Mas é possível, a gente pode falar sobre isso também. Criança autista também eu acho que é um assunto em si já um tema muito abrangente, porque tem vários tipos de abordagem, né? Depende do que está acontecendo. E se tem contraindicação na linha Kids, a gente já falou, certo? E aqui é a pergunta da Raíssa, né? Qual que é o nosso próximo tema? Vamos falar sobre o próximo tema, e aí que ela que sugeriu, quero ver o que vocês acham, e aí eu já abro de novo, se vocês quiserem voltar para alguma questão, tá? Eu só não quero estender por causa do horário. Vamos lá. O que vocês acham do nosso próximo tema, se é a sugestão da Raíssa, que é dos pilares de bem-estar? Ou vocês têm outras dicas? Tem aqui, naquelas perguntas, tem algumas outras opções, né? A questão de traumas, a questão de desparasitação, a questão de crianças atípicas, né? Então, tá aberto aí, vocês que escolhem. Desparasitação é um excelente tema, hein? Eu ia falar sobre a desparasitação, mas também os pilares do bem-estar, também eu acho que é um tema muito bacana, envolve muita coisa também, para a gente poder falar. Muito bom. Então, são os dois favoritos? Bora fazer uma votação, galera. Qual vai ser o primeiro? Desparasitação, digita 1. E se for pilares, digita 2. É boa. A Rai é boa nisso. Então, tá 2-1, 3-1. Rai, você contabiliza aí, então. Pegar um caderninho aqui para ver. Vamos lá, gente. Sarita 2, Karen 2, André 2. Então, peraí. Vai falar, lê que eu anoto. Lê que eu anoto. Tá bom. Vai lá, Sarita 2. Karen 2. Uhum. Tati 1. Uhum. André 2. Uhum. Gui 2. Ok. Agenda da Lu 1. Uhum. Eu 1. Uhum. Tami 1. Uhum. Ana Paula 1. Ok, então, 1 ficou com 5 votos e 2 com 4 votos. Qual que era o 1? Desparasitação é um. Ok. Lu, seu voto é o de Minerva, Lu. Não, eu não.
Não, vamos fazer o seguinte, então, o próximo, desparasitação, e o seguinte, pilares. Ok? Ok. Tá A bom. parte boa é que todo mundo vai ser atendido com facilidade, alegria e glória, gente. Exatamente. Tá ótimo. Então, deixa eu por aqui. Então, nosso próximo tema vai ser desparasitação. Vamos ver o que a gente consegue desenvolver sobre isso. Eu vou ver, inclusive, se eu consigo, se de repente tem algum participante especialista, tá? Para falar um pouquinho mais. Vamos ver o que a gente consegue. E em breve a gente marca essa data, tá? Só para a gente ter paciência aí para dar uma olhadinha na agenda. Pelo que eu vi, esse dia e horário sábado, né? Às 10h30, 10h45, parece que agradou, né? Então a gente pode depois repetir isso daí para ter uma participação de todos, né? Ótimo. Ah, o Guilherme está lembrando. Foto, claro. Deixa eu parar aqui a apresentação. Mas para foto temos que ter como é que fala? A câmera aberta, né, gente? Aê! Que legal, que sala gostosa, com 12 pessoas. Muito bom. Na verdade, são 11, porque a Raíssa está em dupla. Todo mundo aí? Vamos bater uma foto? 1, 2, 3 e... Aê! Já vou mandar aqui. Já pode mexer? Pode mexer. Muito bom, gente. A Joyce não votou, né, Joyce? Então, eu não estava conseguindo mexer, estava tudo travado. Agora que eu consegui destravar. E Mas eu acho agora? que esses dois temas perfeitos, né? Assim, eu ia votar no dos pilares, porque eu acredito que o pilar é a base de tudo. Mas os dois vale a pena, né? Então, Então, tá bom, assim, a para mim gente... tá tudo certo. Que bom que você também... Tá todo mundo topando os dois, né? A gente pode fazer o seguinte... Eu vou tentar conseguir algum especialista também para comentar sobre desparasitação, porque é uma coisa muito específica, tá? O pessoal fala muito. Gente, a gente vive num mundo agora de muita superficialidade. Então, o pessoal generaliza muitas coisas, fala das coisas como se fosse muito simples. Eu acho que é importante a gente ter aqui um espaço de aprendizado com conhecimento profundo. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte: eu vou buscar esse suporte, né? Vamos ver se a gente consegue um especialista. Se eu não conseguir logo, a gente faz primeiro dos pilares, ok? Porque assim, se Ok. realmente... E se alguém aí lembrar, conhecer alguém, tá? Outra questão nós vamos falar sobre desparasitação geral, ou vocês querem continuar focando em crianças? Geral. Geral, foi o que eu imaginei. Também acredito que geral. Eu também acho que a gente aproveita melhor. Ok. Então tá ótimo. Então, se vocês lembrarem de algum profissional também, pode me falar, mas eu vou começar essa busca aí, tá bom? Gente, muito obrigada, foi muito Lu, bom. Oi. a Ana Paula tá com a Ah, mãozinha para cima. pode falar, Ana Paula, desculpa, eu não vi. Ah, não, eu apertei sem querer, eu ia votar aquela hora. Ah, Mas eu então tá gostei bom, bastante. Obrigada, Lu. Obrigada, Rai. Não deu para abrir a câmera hoje, mas na próxima eu abro. não tem problema. Tá ótimo, gente, muito feliz de vocês todos aqui, que a gente siga aí buscando, né, esse conhecimento, buscando compartilhar tudo que a gente aprender com muita segurança, com muita ética, com responsabilidade, né? E contem comigo, tá bom? Um ótimo sábado, um ótimo final de semana para vocês. Vamos seguir com esse Obrigada. mês, Obrigado, né? Vai Lu. ser Obrigada, gente. maravilhoso. Um beijo. Final de Beijo. semana. Tchau, tchau. Tchau.